Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a esse áudio post do Conexão COL. Este é um conteúdo que faz parte da prática de resiliência e versatilidade. Aproveita aí! Do ágil ao antifrágil. No mundo VUCA, as empresas têm de ser como a mitológica fênix, no sentido da rapidez, e também como a hidra, que ganha duas cabeças sempre que perde uma e se fortalece nas crises, por Ricardo Lacerda. Existem 3 tipos de clientes da Netflix. Um grupo gosta da conveniência da entrega gratuita em casa, outro aprecia o acesso a uma ampla seleção de filmes da Nouvelle Vague e de Bollywood, e o terceiro curte a barganha de assistir a 10 ou mais filmes por $18 ao mês. Precisamos manter os 3 públicos felizes, porque quanto mais a pessoa usa a Netflix, mais ela quer permanecer conosco. O ano era 2005 e a Netflix ainda não oferecia streaming de vídeo. Resumia-se a uma empresa de locação de DVDs pelo correio. Mas naquele depoimento para a revista Inc., seu fundador, Reed Hastings, parecia saber exatamente o que fazer para transformar a marca em uma potência do entretenimento mundial. A própria criação da Netflix, em 1997, está vinculada à premissa do foco total no cliente. Hastings vislumbrou o negócio depois de ser obrigado a pagar $40 por devolver com atraso o VHS de Apollo 13, em uma Blockbuster. Em apenas 2 anos, a base de usuários da Netflix já contava com 239 mil pessoas. O resto da história você conhece. O envio de DVDs pelo correio ficou obsoleto, mas antes, a Netflix migrou para o streaming. Já a Blockbuster, que chegou a ter 9 mil lojas nos Estados Unidos, perdeu o concordato em 2010. Uma década antes, havia tido a chance de comprar 49% da Netflix por 50 milhões e recusado. E quando resolveu criar uma solução própria de filmes online, era tarde. Hoje a Netflix tem mais de 100 milhões de assinantes e valor de mercado superior a 60 bilhões, e a Blockbuster é insignificante. Incontáveis fatores levaram a Netflix a crescer vertiginosamente e a Blockbuster a sumir do mapa. Nenhum deles, no entanto, foi tão fundamental quanto a capacidade de interpretar um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, cenário que em inglês é resumido pela sigla VUCA, e a adaptação rápida ao que acontece. Cunhado pelo exército norte-americano para lidar com os conflitos no Oriente Médio nos anos de 1990, o acrônimo extrapolou os círculos militares para deixar sua marca no meio corporativo. A Netflix soube fazer essa interpretação e se adaptar, a Blockbuster não. Empresas como Google e Amazon dificilmente chegariam ao nível de excelência que tem hoje, se não tivessem líderes com capacidade de interpretar o VUCA e se adaptar. Enquanto a maioria das organizações insistem em planejamentos estratégicos de longo prazo e aposta todas as suas fichas em teorias como as 5 forças de Porter ou a matriz SWOT, Netflix, Google e Amazon aceitaram que a não linearidade dos fatos veio para ficar e vivem plenamente o mundo VUCA. Fazem isso sendo rápidas para se adaptar ao que acontece à sua volta. Fazem isso reduzindo as fragilidades que, ante acontecimentos fortuitos, poderiam levá-las ao colapso. Um número crescente de empresas tem compreendido que viver o mundo VUCA significa tomar 2 decisões: tornar-se ágil, como o desenvolvimento de software, e antifrágil, como prega o engenheirista e matemático libanês Nassim Taleb, que é professor de engenharia de risco da Escola Politécnica de Nova York. O ágil é rápido para se adaptar, porque divide seus projetos em diversas etapas e faz cocriação com o cliente em todas elas. O antifrágil não apenas tem uma estrutura que resiste bem a crises, mas sai fortalecido delas. Taleb recorre, inclusive, à mitologia grega para representar a antifragilidade. Antifrágil é a hidra, que ao perder uma cabeça, ganha 2 e fica mais poderosa, muito superior à fênix, que quando renasce das cinzas, volta igualzinho ao que era antes.
Este dossiê se apropria das metáforas de Taleb, mantendo a hidra associada à antifragilidade e conectando a fênix à agilidade. A ave vive em etapas, pois morre e renasce, voa rápido e era ligada ao deus Hermes na Grécia Antiga, representada em seus templos. Simbolicamente, no mundo VUCA, é preciso ser fênix e hidra ao mesmo tempo, conceitos cuja complementaridade é cada vez mais visível. Uma coisa é compreender tudo isso, outra, bem diferente, conseguir mudar nessa direção. A agilidade. A concepção de ágil remete ao adjetivo que denota mover-se com velocidade, mas o transcende. Do inglês agile, os métodos ágeis são a marca registrada do desenvolvimento de software, que é uma prática de gerenciamento de projetos em empresas de tecnologia. O que nem todos sabem é que as origens da filosofia ágil remontam ao chão de fábrica da indústria automobilística norte-americana, algo que logo seria empregado e aprimorado pelas montadoras japonesas. A principal delas foi a Toyota, criadora da filosofia Lean de gestão, orientada à mitigação do desperdício. A empresa popularizou o sistema Kanban, um modelo visual de abastecimento baseado em anotações em cartões coloridos, uma espécie de precursor dos post-its. Seguindo os mandamentos do Lean, as equipes da Toyota valiam-se do Kanban para horizontalizar a comunicação muito antes da massificação dos smart dossiers phones, tablets e computadores de última geração. Não foram só os primórdios da qualidade total. Ali nasciam a flexibilidade extrema, o compartilhamento do risco e a busca da melhoria contínua e incessante. Em fevereiro de 2021, quando o mundo já se mostrava extremamente volátil, um grupo de programadores se reuniu em resort nas montanhas de Wasatch, em Utah, nos Estados Unidos. O objetivo não era aproveitar a estação de esqui do local, e sim criar um fórum para repensar os rumos da indústria de tecnologia. Ao fim dos 2 dias de encontro, aqueles 17 homens de nomes conhecidos no segmento lançariam um documento Agile Manifesto, traduzido no Brasil como Manifesto do Desenvolvimento Ágil de Software. Em sua essência, o movimento defendia a descoberta e o compartilhamento das melhores práticas para o desenvolvimento de software. Sabia que seria preciso promover a valorização das relações humanas e a colaboração com o cliente, e reduzir o rigor característico dos planejamentos de longo prazo e das negociações contratuais. Isso foi uma pá de cal sobre décadas de gerenciamento de projetos no modelo em cascata, em que o desenvolvimento era feito de modo sequencial, sustentado pela tríade ortodoxa de planejamento, execução e teste. O envolvimento do cliente, antes restrito à primeira e à última etapa, agora seriam bem mais frequentes. Os métodos ágeis incluíam projetos conduzidos por equipes interdependentes e com a ajuda de frameworks, espécie de templates. O movimento ágil, organizado por um grupo de programadores em Utah, em 2001, enterrou o gerenciamento em cascata. A grande diferença dos métodos ágeis é que eu faço um projeto sem saber qual é o produto final, sem meu compromisso com o objetivo final, e vou inserindo o cliente em cada etapa do projeto para definir a próxima, detalha Pedro Wellgärtner, professor da ESPM São Paulo e cofundador da aceleradora de startups AC. O Manifesto dos Desenvolvedores explica por que as organizações da área de tecnologia foram as pioneiras na proliferação dos métodos ágeis, e tem parte da culpa por empresas como Netflix, Amazon e Google brilharem tanto. A Amazon vai além. É o tipo de empresa que tem o auge no core business, que não aceita esperar nada para gerenciar seu negócio, explica Wellgärtner. No caso da Amazon, as equipes independentes são as próprias plataformas independentes sobre as quais ela se movimenta, que lhe permitem atender o consumidor de qualquer parte do mundo com muita rapidez. O problema é que, passado 16 anos do Agile Manifesto, boa parte das organizações de fora do setor de tecnologia ainda não adotou a mentalidade ágil. E, ao mesmo tempo, o mundo se torna VUCA, trazendo novos e complexos desafios. A antifragilidade.
Uma das características do mundo VUCA são os fatos imprevisíveis, capazes de transformar a sociedade de um dia para o outro, como foi o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Eles foram chamados pelo matemático Taleb de cisnes negros, no best-seller A Lógica do Cisne Negro, que em 2006 profetizou a crise econômica de 2008, tanto do ponto de vista dos estragos nos mercados de derivativos como da perspectiva da quebradeira no mercado imobiliário norte-americano. Luiz Fernando Roxo, CEO da Zine Economics. A maneira de abordar os cisnes negros é a antifragilidade, como explica Taleb em outro best-seller, Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, em que ele dissemina a ideia de que é possível usar o limão mais ácido, azedo e ressecado para fazer uma deliciosa limonada. Segundo Taleb, podemos ficar muito mais fortes após o caos proporcionado por uma situação extrema. A crise de 2008, por exemplo, levou governos, organizações e pessoas do mundo inteiro à falência, mas trouxe lições que tornaram o sistema financeiro como um todo mais robusto. Como as empresas podem aplicar na prática a teoria de Taleb? Um dos caminhos mais assertivos é remover o máximo de fragilidades que afetam o negócio, ou mesmo a vida das pessoas envolvidas. Em outras palavras, é preciso adotar a chamada via negativa, em que 90% dos problemas podem ser solucionados com um único movimento, excluindo os excessos. Outro pilar da antifragilidade é o comportamento empreendedor. Todo empreendedor começa um negócio com chances negativas, indo contra a probabilidade. É o sujeito que corre risco em prol do todo, o que é fundamental para a antifragilidade, explica Luiz. Pedro Wellgender, professor Agile de Marketing da Universidade de ESPM São Paulo. A antifragilidade se faz também com a diversificação de lideranças. Além da existência de redundâncias, clientes múltiplos para não haver dependência extrema, baixo endividamento, o que reduz a exposição e permite aproveitar oportunidades, e o uso reduzido de recursos e pouco desperdício, o conceito de Lean da Toyota. Há exemplos de antifragilidade aqui no Brasil, como a Chilling Beans. Foi a única empresa de óculos que cresceu na crise, utilizando uma estratégia totalmente descentralizada, cortando custos e diversificando a produção, comenta o economista. Ao sentir a queda no fluxo de grandes shopping centers, a marca apostou em cidades do interior, reduziu a produção de itens premium e apostou em modelos populares. A Chilling Beans, que vem crescendo durante a crise, promoveu uma descentralização, como prega a cartilha da antifragilidade. O resultado? Enquanto o segmento de óculos de sol deve encolher 10% em 2017, a Chilling Beans projeta crescer 7,4%, chegando a uma receita de 650 milhões. Nossa marca tem um enorme apelo a potenciais franqueados, e a demanda de novas franquias se manteve mesmo nessa época de dificuldades, afirma seu fundador, Caíto Maia. Unindo as pontas. Agilidade e antifragilidade têm em comum os princípios de descentralização, empreendedorismo e muito mais. Na verdade, mesmo não havendo comprovação científica disso, como seria preferível para Taleb, elas são complementares. A Antifragilidade e o Brasil, por Richard Rittenbrand. Em meio a uma rodada de turbulências, muitos se perguntam: por que o Brasil ainda não deu certo? Estaria o país eternamente condenado a sofrer com altos e baixos na política e na economia? A resposta não é tão simples. Requer ir muito além da teoria econômica tradicional e do binômio político esquerda e direita, que ainda prevalece nas leituras de cenário. O mundo real é complexo, cheio de interdependências difíceis de detectar, em que as partes se transformam, interferem, cooperam e competem entre si. Esses sistemas complexos criados pelo homem tendem a desenvolver cascatas e cadeias descontroladas de reações que diminuem ou eliminam a previsibilidade, além de gerarem o superdimensionamento dos acontecimentos. Exatamente por essa razão, é hora de recorrermos às contribuições da nova ciência, das redes complexas e ao trabalho do filósofo Nassim Taleb.
autor do conceito de antifragilidade. Levando em conta esse repertório, é possível classificar as economias em frágeis e antifrágeis. O segundo grupo não só é resistente a choques em momentos de incertezas, como também se beneficia com o caos, o inverso do antifrágil, que colapsa nesse caso. Os fatores de fragilidade. Nesse dossiê, Taleb diz que o Brasil, do ponto de vista cultural, não está tão distante quanto pensa da antifragilidade. O que pode aproximá-lo mais rapidamente disso? Identificar o que fragiliza as economias em geral vai ajudar a gente a responder. Centralização. Qualquer forma de centralização, seja na natureza ou em processos criados pelo homem, é frágil. Um ponto central transmite erros para todo o sistema, assim como sua remoção implica a quebra de toda a rede. Já um sistema descentralizado tende a fortalecer com os erros localizados, que não comprometem o todo e se tornam cada vez mais fortes. Intervencionismo ingênuo. A medicina apresenta o conceito da iatrogenia, situação em que os efeitos colaterais de determinado tratamento excedem os próprios danos da doença. E é exatamente isso, a iatrogenia, que o intervencionismo ingênuo provoca no mundo real. Da posse cada vez mais de informações, o interventor acredita que conhece as relações de causa e efeito em um mundo complexo e, com isto, está apto a consertar o que julga estar errado. Na Hong Kong, dos anos 1960, Sir John James, secretário das Finanças, caminhou na direção oposta ao intervencionismo, com ações que surgiram efeitos rapidamente. Durante o período, sem políticas corretivas do governo britânico, a população que vivia na pobreza extrema caiu de 50% para 15%, e os salários reais subiram 50%. Atualmente, Hong Kong tem um dos maiores PIBs per capita do planeta. Dívida. Toda dívida é frágil, seja de governos, empresas ou famílias. O endividamento remove em qualquer margem de manobra e redundância, tornando o devedor um alvo fácil dos membros da família da desordem. Ele se torna uma espécie de escravo, vulnerável a imprevistos e mudanças de rota. O contrário é verdadeiro. Quem tem recursos em meio à desordem se torna o maior beneficiário das oportunidades que surgem nesses momentos. Estrutura produtiva de baixa complexidade. Produzir castanhas de caju ou chips de computador, soja ou carros, bananas ou tablets faz toda a diferença. A capacidade de uma economia produzir bens e serviços demonstra o estoque de conhecimento e know-how daquela sociedade. As economias frágeis se concentram na produção de produtos básicos, com baixa complexidade, enquanto as antifrágeis têm uma estrutura produtiva diversificada e capaz de se adaptar rapidamente a qualquer necessidade. Quantos maiores o conhecimento e o know-how acumulado por uma sociedade, maior a facilidade de desenvolver novos produtos e serviços, e melhores os postos de trabalho criados. Falta de pele em risco. A noção de colocar a pele em risco, em inglês skin in the game, refere-se à ética em que as pessoas assumem tanto as vantagens quanto as desvantagens por seus atos. Justamente em economias frágeis, há setores e grupos protegidos que não são responsabilizados por suas ações, ficando apenas com as vantagens, e assim tomam decisões com base na pele de outros em risco. Isso causa uma transferência de riscos e desvantagem para todos, no sentido em que a sociedade paga a conta por decisões de pequenos grupos, que literalmente não estão com a própria pele em risco. A ética da pele em risco torna as decisões nas sociedades mais responsáveis. A família da desordem. Retomando a questão inicial, por que o Brasil ainda não deu certo? A resposta é, por sua fragilidade. Ele precisa reverter o quanto antes esses 5 pontos. Descentralizar o poder, reduzir o intervencionismo ingênuo e a dívida, diversificar a estrutura produtiva e abraçar a ética de pele em risco, tornando a economia antifrágil. Enquanto isso,
não se materializar, sofreremos sempre que formos visitados pelos membros da família da desordem.